Vamos falar agora de importações. O que acontece quando um país que era economicamente fechado resolve abrir sua economia e adota uma postura importadora? Quando é que isso acontece? Quando o preço mundial daquele determinado produto, no caso, nosso exemplo que a gente está dando aqui na disciplina são os tecidos, ele está abaixo do preço local. Então, as pessoas vão preferir comprar de fora do que dos produtores internos. E aí, você tem antes da abertura comercial, esse triângulo em azul, está formando o excedente total do consumidor e do vendedor. E esse D aqui é um novo triângulo que surge com a abertura comercial. Você tem aqui o preço de importação, o que é que vai acontecer? A quantidade ofertada internamente vai se equilibrar onde esse preço de importação aqui, o preço mundial, perdão, ele alcança a oferta interna. Tá? Então, os produtores internos só vão ofertar bem aqui, menos do que eles ofertavam antes da abertura comercial. Em compensação, quando esse novo preço mundial atingir a demanda interna, vai ser essa quantidade demandada internamente. As pessoas que consumiam determinada quantidade daquele produto vão passar a consumir mais. Ou mais pessoas vão consumir, ou seja, o total da população vai passar a consumir mais. E essa diferença entre a quantidade ofertada internamente e a quantidade demandada internamente vai ser preenchida com importações, ou seja, as pessoas comprando de fora, não de produtores internos. Então, esses aqui são as figuras que a gente tem para a gente ver isso aqui numa tabela. Então, antes do comércio, o excedente do consumidor era A. Está aqui a nossa figura. Tudo que está acima dessa linha de equilíbrio é o excedente do consumidor, é o A. E o excedente do vendedor era o B mais o C. Bem aqui, ó, o que está abaixo dessa linha. B mais C, lembrando que não tem o D, porque a gente está falando diante da abertura comercial. E o excedente total era A mais B mais C. Após o comércio, o que vai acontecer? O excedente do consumidor vai ser A mais B mais D. Tá? Não é esse C aqui não, aqui é D. Tá bom? Então teve uma mudança de B e D. Olha, o consumidor ele ficou com um bem-estar melhor, com um melhor excedente. Ele só tinha o A, agora ele ficou com B e com o D ainda. Já o vendedor, ele teve uma redução, porque ele perdeu o B. Ele ficou só com C. Tá? Então, aqui seria menos B. Né? Menos B. Olha só, ele tinha o B e o C, ele perdeu o B e ficou só com o C aqui. Só que o mercado como todo aumentou mais o D. Tá? Então, o mercado como todo, o excedente como todo das pessoas do nosso país hipotético, que é a Isolândia, nesse exemplo, o excedente total aumentou. Tá? Então, aumentou o bem-estar total. A conclusão é que as importações são benéficas para os consumidores e maléficas para os vendedores. Exemplo no Brasil são os computadores. O Brasil tem poucas produtoras de computadores, acho que só a linha Positivo que é a mais conhecida. Imagine se a gente só tivesse a Positivo. A Positivo é dito como um computador de marca inferior, que não é tão bom. Embora algumas pessoas dizem que eles têm melhorado, mas as pessoas até sabem disso, que a Positivo não é tão bom, por exemplo, como um Dell. Então imagina se no Brasil a gente só tivesse Positivo. Com certeza a gente seria muito menos produtivo do que a gente tendo ali acesso a um Dell, a um Axe, a um computador da HP, dessas marcas que são reconhecidas mais pela qualidade. Mas aqui, lembrando que a gente nem está falando tanto da diferença de qualidade entre produto interno e externo, a gente está falando mais da diferença de preço mesmo. Então é como se a gente tivesse dois computadores de marcas similares lá, o Positivo, deixa eu ver uma marca... Imagina uma marca estrangeira que não é tão boa assim de computador, que se equipara ao Positivo, mas o Positivo estivesse vendendo a R$ 3.000 e o estrangeiro estivesse vendendo a R$ 2.000. Então mais pessoas iam ter acesso a esse computador. Quem ia ser prejudicado? Os produtores de computador no Brasil. Será lá o pessoal da Positivo, mas a população como um todo ia ser beneficiada porque ela ia ter acesso ao computador da mesma qualidade, mas num preço mais barato. E aí, é isso exatamente isso que eu estou falando. O resultado social é o ganho do consumidor menos o ganho do vendedor. O ganho do consumidor foi o B mais o D e a perda do vendedor foi o menos B. Portanto, o resultado final é D. O resultado social final ele é positivo, tal como acontece quando o país adota uma postura exportadora, como eu expliquei em vídeo anterior. Não deixe de acompanhar esta playlist.